Na Casas e a Casa, né? Tá vendo agora, né? Uma audiência, passou no Quai, né? De algumas advogadas, né? E promotoras, juízes, numa sala com um pai e uma mãe, né? Com um filho autista e outro não, são do mesmo pai, né? E ele estava pagando 600 das duas crianças. Só que a mãe queria um aumento de pensão aí, como todo mundo sabe que criança, né? Uma criança, né? O mínimo, né, previsto é R$ 400 agora, né? Porque muitos advogados estavam combatendo aí que R$ 200, 250 não alimenta nenhuma criança, né? E o básico, mais ou menos, né, que a criança consegue viver no mês, né, é 400 a R$ 500. Nem que R$ 500 direito dá, né? Mas ali, por causa do salário mínimo, então vamos para R$ 500, né? 400 a R$ 500, focando aí, né? O basicão da criança comer no mês. Né? Fora vestimenta que nem dá para isso, né? Como muitos advogados batem na tecla que não dá para alimentar uma criança, né? Muitos juízes concordam, mas conforme o salário mínimo, né? Então eles apelam para 25% a 30% do salário, aí vai para 400 a R$ 500. E depende do juiz, né? E nessa audiência, né, que eu vi, né, o pai disse que não podia pagar mais de R$ 600, né? Só que a juíza estava querendo ali, né, pegar mais a fundo, porque eram duas crianças, né? 600 não dava para alimentar duas crianças, né? E uma era autista, que também tenho uma, né? E elas não comem tudo que uma criança normal come. Então ela tem preferências, às vezes passa fome porque ela não quer comer. Você pode ali insistir, bater, ela não vai abrir a boca. Ela vai só chorar, se espernear e acabar desmaiando. Então é muito isso que acontece com a criança autista, e a mãe sofre pra caraca, né? E ele, sabendo que uma das crianças é autista, logicamente o pai, né, sabe que é complicado criar uma criança daquela. Então, ou ele aceitava, ou ele teria que levar a criança para casa, né? Porque se ele quer dar aquele valor, então ele fica com uma criança para ele e outro deixa com a mãe. Porque é mais ou menos isso que o juiz vai fazer se ele negar de dar o dinheiro para a mãe da criança, que ele não tem condições, né? Ou ele leva para ele criar, porque ele não quer dar mais o dinheiro, ou ele negocia ali com a mãe na hora, né, para aumentar a pensão. Ela queria, a mãe na audiência, queria R$ 800 das duas crianças, porque era 400 de uma, 400 de outra, como ela sabia, né, que funcionava pelos advogados aí que brigam pela vara da criança, né? O máximo 500 por cada criança, né? E ele disse que não tinha condições de pagar 800 porque ele ganhava um salário mínimo. Foi isso que ele disse para a juíza, né? Só que a juíza, a maioria das vezes, não acreditam muito, porque os pais conseguem se fazer um bico ali extra, né? Se o cara souber ter uma moto, ele sabe fazer um ganho ali com entrega, trabalhar na LX, fazer motoboy ali do Uber, né? Então, os caras conseguem ganhar dinheiro, né? E sabe aí se virar para poder. Quando elas começaram a negociar com o pai, foi uma negociação bem leve, né? Ela falou assim: pai, tem como aumentar R$ 700? Aí ele falou: tem, né? Aí a mãe disse que não. Uma juíza falou 650. Aí o pai disse: tá certo, dá pra mim dar. Aí a outra falou: tem como melhorar não para 700? Aí ele falou: fechado, dá para 700. Já a mãe não queria, achava pouco. Aí a juíza falou: ou é isso ou é nada. Porque ele tá de bom grado negociando, porque ele disse que ganha salário mínimo. Aí perguntaram pra ele: se a criança precisar de algo mais, você vai chegar junto? Aí ele concordou que sim. Então era isso que a juíza queria ouvir da boca dele. Que mesmo que a criança ganhasse aquela parte de pensão, exemplo, né? Como foi fixado ali, 700 para as duas crianças, né? Seria 350 de uma, 350 da outra, né? E fora os custos, se ele viesse a adoecer como uma criança autista ou alguma coisa que ela não quisesse comer, né? Ou alguma coisa ali a mais que ele pudesse se virar, poder conseguir o dinheiro. Ele disse que sim, prontamente, né? Aí depois chegou um advogado, não sei se era dele, e falou pra mãe da menina, pra mãe das crianças: ele não era obrigado a aceitar o acordo.
Ele aceitou porque ele quis. Ele é obrigado sim a aceitar o acordo, porque se não aceitar o acordo, uma criança entrega para ele. Porque é assim que funciona na hora da criança. Porque se a criança, a mãe fica com 2 crianças, e uma é autista, aí o povo fala assim, mas ela ganha auxílio. Nem toda criança que é autista ganha auxílio. Tem criança que consegue falar, ir para a escola, e o INSS não libera a criança com benefício. Depende do nível do autismo. Tem autismo que a criança leva para a escola e surta. Quando ela vai para o consultório do INSS, né, que passa pela vistoria do médico do INSS, ele começa a conversar com a criança. Se a criança surta, não fala, e tem ali uma rejeição com o toque dele, quer dizer que essa criança precisa ser realmente beneficiada pelo INSS. Se a criança fala, oi tio, tudo bem, sei que, mas meio tímida, é ali tendo um vínculo com o médico, consegue ter uma adaptação ali com outra pessoa, quer dizer que essa criança não precisa do benefício. Ela é uma criança autista, mas que consegue socializar. Então depende do autismo. Tem criança que é autista e consegue viver na socialização. Tem criança que é autista, que é o caso da minha filha, ela não fica. Então eu tenho que trabalhar diretamente no computador, vender minhas coisas no computador, para poder ficar com a minha filha, porque nenhuma escola fica com ela. Até hoje ela não está na escola, porque não tem mediador para ela. Então, olha o nível do autismo para alguns autistas que não tem o auxílio, né? E no meu caso eu ganho o benefício do INSS, então eu não preciso exigir muito do meu ex, porque ela ganha o benefício, ganha R$500 dele, e se eu pedir a mais ele me dá. Então eu nem sugo o meu ex nesse sentido, porque o benefício da minha filha já ajuda muito, né? E o meu ex também, se eu precisar de alguma coisa a mais, ele já manda. Então eu não tenho nenhuma reclamação do pai das minhas filhas. Porque eu tenho 2 com ele, um autista e uma não autista. Entendeu? Por isso que funciona. Uma ele pegou para criar, porque ele não tem condições, né? Ele, na cabeça dele, não tem condições. E tá tudo bem, eu vejo minha filha de boa, ela tá feliz com o pai dela. E eu tô com a outra que é autista, porque ele não tem condições, ninguém vai tomar conta dela. Então, só sobra pra mim, né? Mas eu amo minha filha e não ligo muito pra isso. E graças a Deus eu recebi o benefício dela, e agora eu tenho que renovar esse ano, né? Caso eu não renove, eu vou ter que me virar com ela e dar um jeito pra ganhar dinheiro, né? É assim que funciona. O benefício tem um prazo, não é duradouro, não é que nem aposentado. É só um auxílio ali, momentâneo. Caso a criança venha socializar, esse benefício vai cortar. Porque o INSS vai tudo, em 2 anos, vai ver a criança, saber se ela voltou ao normal, se ela tá normal, né? E quando vai ver, não, e ela né, notificada aí pelo INSS, que ela ainda tá apta a receber benefício. Quando ela melhora, ela não tá mais apta a receber o benefício. É assim que funciona no INSS. Pra quem não sabe, fica julgando as mães autistas aí. E eles têm o benefício, né? Nem todo mundo recebe benefício, porque consegue se socializar aí nas escolas e aprender. Tem outras crianças que não conseguem, qual é o caso da minha filha. Mas voltando aqui pro assunto dessa mulher, né? E realmente, né, o pai, né, aceitou o acordo e todo mundo ficou em paz ali. Foi 700 que ele deu para as crianças, 350 de um, 350 de outro. Realmente não dá para as crianças. Sinceramente, não dá. Porque as crianças que é autista têm uma alimentação, elas só querem beber Danone, não tomam suco. A criança, estou falando do nível 2, que é o caso da minha filha. Não tomam suco, só bebem água, só tomam Danone, assim, a bebida láctea. Fora isso, elas não querem beber nada. Gostam muito de banana, nem todas as frutas eles gostam de comer. Tem preferência com alimento. Então, é muito ruim alimentar uma criança autista. É muito trabalho, é muita paciência. Às vezes nem tem que ir na ignorância para alimentar a criança. E é muita coisa que acontece na vida de uma mãe. É perda de sono, entendeu? É muita coisa. Eu sei porque eu vivencio isso, né? Não sei o caso dessa mãe, se foi isso. Ela não falou o nível do autismo da filha dela na gravação do filho dela, né? Mas eu tenho particular por mim. Se ele aceitou aumentar a pensão, é porque a criança dele realmente precisa, né? O filho dele que é autista depende totalmente da esposa dele, da ex-mulher dele, né? E o pai foi aplaudido pelas mulheres ali da casa, né? Da audiência ali, da defensoria pública. E só o advogado dele que não ficou muito feliz, né? Mas ele concordou e tá tudo certo, né?
Esse é o caso de muitos pais aí que realmente vê que a mulher tá precisando realmente, né? E quando ele se vê, né, que o filho ali é realmente necessário, e as mulheres viram que ele é autista e depende totalmente da mãe dele. Então, todo mundo ali sabe como é que é uma vida de um autista, né? Não foi muito por causa do outro filho, e sim porque o pai não tinha muitas condições também, né? Eles pensaram também nisso no pai e falaram da criança autista, né? Se ele poderia aumentar esse valor, né? E ele disse que sim, e poderia ajudar, sim, a mais, né? Se tivesse no alcance dele, quando ela pedisse. Então é assim, gente, que funciona. Nem todo mundo pode dar R$ 800, porque senão ele vai passar fome, né? O pai da criança. E talvez ele tenha moto, ou trabalhe na Uber, talvez não. Tudo depende aí de muitos pais, né? E nessa audiência eu achei muito legal. Só tinha mulheres no juizado, né? E ele não meteu terror para as mulheres, né? Achei muito educado da parte do pai. Ah, vocês querem me ferrar, né? Eu sou pobre. Tem pai que fala assim, eu sou fodido, vocês querem ferrar o cara, não sei o que. Não, ele ficou tranquilão. Não, eu até esse ponto posso. 700 pode, pai? Tá no acordo? Pode. Você acorda? Você fecha o acordo? Fechamos o acordo. Mas 800 eu não posso dar. Ela fez, caso ele venha adoecer, caso ela venha precisar e me pedir, e se tiver no meu alcance eu farei, né? Fora a pensão. Né? Então, valeu a pena essa audiência. Eu achei legal a audiência, onde teve o acordo ali. A mãe não ficou muito feliz, não, né? Porque eu entendo o lado dela, mas só dele concordar em R$ 700 eu ficaria feliz. R$ 100 a mais, né? Ficaria feliz. Mas é isso, gente. Cada pensamento, né? Eu acho que ela não ficou feliz porque deve que ela não ganha nenhum benefício do governo. Talvez seja por esse motivo, né, em relação à criança, autismo, né? Porque é foda, velho. Eu sei como é que é foda ter um filho autista, né? E se ela realmente ficar com a criança 24 horas, pô, deve ser um saco dela ali, ver as coisas apertadas ali, não ter como pedir pra ninguém, não conseguir trabalhar porque ele não deixa. Então, eu entendo o lado dela por estar irritada, né, e não conseguir o benefício, né, e é muito chato conseguir o laudo da criança, depois ir no INSS, tem 3 meses para poder conseguir o benefício, né, ficar na lista de espera para conseguir o agendamento, então é muita correria para conseguir o INSS, fora que o médico pode rejeitar do INSS, tem muita burocracia para poder dar o benefício para uma criança, mas é isso, gente. O que você acha do vídeo, né? O que você achou dessa audiência aí do pai e que concordou, né? E a reação da mãe em não concordar com os 700 que o pai deu. Então é esse, né? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui, como é que se diz? O seu pensamento, né? Deixa aquele like, dá aquela moral. E até o próximo vídeo e tchau.